E aí, pessoal, beleza? Hoje a aula é sobre geometria molecular. E não tem como falar de geometria molecular sem falar da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então aqui, ó, que fica muito claro desde já que nós vamos falar somente dos elétrons da camada de valência. Beleza? Então vamos lá, não esquece de compartilhar esse vídeo. Se gostar, já deixa o like. Vamos lá, bora para o conteúdo. Olha só, aqui nós temos que os elétrons da camada de valência, eles se repelem. Sempre a dupla de elétrons, tá? O parzinho de elétrons que está na camada de valência, eles sempre se repelem ao máximo dos outros pares de elétrons da camada de valência também, certo? Então eles procuram na camada de valência os pares de elétrons ficar sempre o mais afastado possível uns dos outros, tá bom? E os pares não ligantes, aqueles que não estão fazendo ligação, tá? Eles se repelem mais ainda, se repelem mais do que os que estão ligados. Lembrando que toda ligação química ocorre em par de elétrons, beleza? Só que os que não estão ligados, aqueles elétrons que ficam sobrando na camada de valência, eles se repelem mais ainda, beleza? Aqui nós vamos colocar 5 formas básicas de geometria, olha só, a partir do que? Da repulsão dos elétrons. Depois eu vou falar, fica aí até o final, que eu vou falar um macetezinho para você aprender geometria e decorar, memorizar isso daí para você lembrar na hora da prova, tá? Ou na hora do vestibular, enfim. Com isso daqui, ó, você nunca mais esquece. Vamos lá então. Ó, aqui nós temos o seguinte, quando a molécula ela tem 3 átomos e ela é linear, o átomo central, quando não tem par de elétrons sobrando, tá? Eles formam aqui uma geometria chamada linear. Por quê? Os pares de elétrons dos átomos da extremidade, eles se repelem o máximo possível, formando um ângulo de 180 graus. Então, ó, a geometria fica linear. Aqui ocorre uma repulsão, que a gente chama de geometria trigonal plana. Esses pares de elétrons aqui, ó, se repelem desses daqui e se repelem também desse daqui. E, igualmente, eles se repelem aqui. Então, forma essa molécula, quando tem quatro átomos, a molécula fica com 120 graus de repulsão de cada lado. Seria uma molécula plana, essa daqui, tá? Então, olha lá, 120 com 120 com 120, 360 graus, certo? Ele se repele, então, ao máximo, beleza? Então, forma uma geometria do tipo trigonal plana. Lembrando que aqui, ó, no átomo central, não sobram elétrons, nem nessa geometria e nem nessa, tá bom? Aqui é uma outra forma que a molécula encontra quando eu tenho, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 átomos na molécula. Então, eles se repelem também, lembrando que aqui essa molécula não é plana, tá bom? Mas elas, aqui já é um 3D, beleza? Então, elas se repelem ao máximo devido os pares de elétrons aqui, ó, certo? Dos átomos das extremidades. A mesma coisa aqui na trigonal bipiramidal, só que aqui essa molécula tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, tá? Essa molécula tem 6 átomos e também não é plana. Então forma uma geometria que a gente chama trigonal bipiramidal, que ocorre, né, devido à repulsão aqui dos pares de elétrons também dos átomos das extremidades, tá bom? Então eles se repelem de tal forma que aparece essa geometria aí. Lembrando, só rapidinho antes de eu falar da última aqui, ó, lembrando que nesse caso as ligações duplas, triplas, enfim, eu estou tratando todas as ligações assim, somente um tracinho aqui, ó, uma barra, beleza? Não estou colocando 2 barras para ligação dupla, né? Tá joia? Só uma observação aí. Bom, e aí aqui a última, né, geometria que aparece em vestibular ou prova é a octaédrica. É quando tem 7 átomos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui o central. Lembrando sempre do átomo central aqui, beleza? Tanto é que essas
geometrias, né, essa repulsão aqui, sempre com o átomo central, beleza? Bom, então ela forma uma geometria octaédrica chamada por causa da repulsão dos elétrons, tá certo? Então essas são as 5 formas básicas de geometria, tá bom? De acordo com a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, certo? Bom, ok, mas vamos lá agora para você não errar mais isso daqui em prova. Olha só, então nós vamos ver aqui, quando você vai aprender assim, ó, de acordo com o número de átomos da molécula, será a sua geometria. Então você vai aprender a geometria de acordo com o número de átomos da molécula. Você vai contar o número de átomos que tem na molécula e aí você já vai conseguir identificar qual é a geometria daquela molécula. Beleza? Então olha só, quando tiver 2 átomos, bom, é o mínimo, né, a molécula menor que pode ter com 2 átomos, sempre vai ser linear. Então imagina, ó, 2 pontos. Como que só pode ter uma reta entre 2 pontos? Então a geometria vai ser sempre linear, não importa quantas ligações tenha entre esses 2 átomos. Então com 2 átomos a geometria da molécula é sempre linear, não tem erro, beleza? Bom, moléculas com 3 átomos aqui já pode mudar. Então olha só, você vai ter uma molécula linear quando no átomo central não sobrar elétrons. Então, olha só, átomo central, carbono, tem 4 elétrons na camada de valência, na última camada. Está usando os 4 elétrons para formar a ligação, para fazer ligação. Não sobra elétrons. Então, a geometria é linear, beleza? Ocorre também aqui com a molécula de CO2, uma geometria linear também. Bom, e agora, quando eu tenho 3 átomos, mas sobra elétrons no átomo central. Olha lá, ó, sobrou elétrons aqui no átomo central sem formar ligação. Então, você vai ter uma geometria do tipo angular, tá? Olha lá, forma um ângulo aqui, ó, devido à repulsão desses pares de elétrons. Então, você tem uma geometria angular. Quando? Quando tiver 3 átomos e o átomo central sobrar elétrons. Ou seja, no átomo central está sobrando elétrons. Então, a geometria é angular. Se liga aí. Bom, e agora quando eu tenho 4 átomos? Olha só, presta atenção. A molécula de BF3, trifluoreto de boro. Aqui, o boro tem 3 elétrons na camada de valência. E ele está usando os 3 elétrons. Lembra que o boro é uma exceção da regra do octeto, tá? Bom, ele está usando, né, os 3 elétrons para formar a ligação, então não sobra elétrons no átomo central. Então, o tipo de geometria é uma trigonal plana, tá? Igual eu mostrei aqui, ó, geometria trigonal plana. Mas e quando sobra elétrons no átomo central? Aqui, ó, com 4 átomos e está sobrando elétrons no átomo central. Você vai ter uma geometria do tipo piramidal. Então, olha só, 4 átomos, mas sobra elétrons no átomo central. Então, geometria piramidal. É o caso da molécula de NH3, tá bom? Muito famosa essa molécula. Sempre cai em prova. O professor de química adora colocar ela na prova. Bom, então vamos lá. Moléculas agora com 5 átomos. Aí, ó, 5 átomos, ela só pode ser tetraédrica. Então não tem erro. Moléculas com 5 átomos, a geometria vai ser tetraédrica. Não importa, mesmo que aqui seja um outro átomo. Ah, eu tenho um cloro aqui e tenho um outro cloro aqui. Não importa. Sempre com 5 átomos e não sobra elétrons no átomo central. Olha lá, geometria tetraédrica. Beleza? Então com 5 átomos não tem erro. E essa daqui foi um resuminho, tá? Só para te salvar na prova. Escreve aí depois se te salvou mesmo realmente. Manda para aquele amigo desesperado. E se você quiser tirar um print da lousa, eu vou até me retirar para você ficar à vontade aí, ó.
pode tirar um print da lousa. Se quiser baixar o vídeo também, fica à vontade, tá joia? E é isso aí, a gente se vê na próxima aula.